Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora a um novo capítulo, capítulo 76. No capítulo passado falamos sobre o acendimento da vela e uma vez que as velas de Shabat foram acesas, começou o Shabat, é hora de seguir em frente para o Shabat em si. Esse nosso capítulo ele trata de Dinei Atfilot Beshabat e Yom Tov, as Tfilot, as rezas de Shabat e Yom Tov. Ele vai tratar aqui de todas as Tfilot de Shabat já, de Arvit, Shacharit, Musaf e Mincha, o que acontece se a pessoa errou, confundiu diferentes versões e palavras que a gente encontra nessas tfilot, tem brachot diferentes, etc. Ele vai tratar de cada uma delas, mas antes uma pequena introdução de um ponto que o Kitzur Shulchan Aruch não traz, que é o Kabbalat Shabbat. O nosso famoso Kabbalat Shabbat, muitas vezes a tefilá mais emocionante que a gente tem durante a semana. O que conhecemos do Kabbalat Shabbat? O Kabbalat Shabbat ele não aparece na Gemara. Na Gemara sim aparece que alguns sábios, logo antes de começar o Shabbat, eles iam para os campos para receber o Shabbat e falavam boi kalá, venha nossa noiva. O Shabbat é chamada de noiva de Am Israel e etc. Mas o Kabbalat Shabbat, como a gente conhece, ele não aparece na Gemara e nos Rishonim. Ele foi instituído pelo Arizal e seus alunos, mais ou menos no século XVI, na cidade de Tzfat. Essa é uma das épocas douradas do povo judeu. Am Israel teve dessa época grandes tzadikim que influenciaram muito a história do povo judeu, viviam na região de Tzfat. Por exemplo, o Arizal, ao mesmo tempo vivendo junto lá na cidade de Tzfat, vivia o Arizal, o grande cabalista, vivia o Rav Yosef Karo, que escreveu o Beit Yosef e o Shulchan Aruch, a base de toda a Halachá judaica para hoje em dia. Vivia lá também o Al-Shich HaKadosh, dos maiores comentaristas da Torá. Ele tem um comentário extenso sobre toda a Torá. Vivia lá também o famoso Rabbi Shlomo El-Kabetz, famoso principalmente pelo cântico que ele escreveu, que a gente canta justamente na sexta-feira à noite, no Kabbalat Shabbat, Lechadodi, Rabbi Shlomo El-Kabetz. O próprio Lechadodi, se a gente pegar a primeira letra de cada estrofe, forma a palavra Shlomo Alevi. Rabbi Shlomo El-Kabetz, ele era Levi, ele escreveu o Lechadodi. Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso Kabbalat Shabbat, esse momento no qual a gente realmente começa a receber o Shabbat. Temos aqui alguns costumes com relação a esse momento. Eu tenho o costume de ler Shir HaShirim, os Faradim costumam fazer isso em grupo, acho que Nazim costumam fazer cada um sozinho, ler o Shir HaShirim. Depois temos um cântico chamado Yedid Nefesh, muito comum nas yeshivot e nas sinagogas, que se costuma cantar antes de começar o Kabbalat Shabbat. Ele foi escrito também por um dos Chachamim que tinham na época de Tzfat, no século XVI, Rabbi Elazar Azkari. E temos uma história interessante com Arizal e ele, certa vez, alguns Chachamim estavam sentados, estavam dançando, cantando músicas e dançando, de repente chegou um Bahur, um jovem de 18, 19 anos, e começou a dançar sozinho. E esse grupo de Chachamim que estavam dançando do lado, entre eles estava lá o Arizal, e o Arizal saiu desse grupinho que ele estava dançando e foi dançar com esse jovem de 18, 19 anos. Acharam meio estranho, mas tudo bem. Depois de um tempo, um dos alunos perguntou para ele e falou: Rav, por que o senhor saiu? A gente tinha aqui um grupo de sábios daqui da região de Tzfat e você foi dançar com aquele bahur, com aquele menino. O Arizal falou para ele o seguinte: olha, eu não conhecia ele, também nunca tinha visto ele, mas eu vi que a Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai desceu para dançar com ele. Então, se a Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai desceu para dançar com ele, acho que eu também vou. E esse aluno era aquele que escreveu o Yedid Nefesh, Rabbi Elazar Azkari. Então a gente tem esse costume de falar o Yedid Nefesh, depois temos alguns Mizmorim de Teilim, alguns salmos do Teilim, instituídos pelos alunos do Arizal, depois temos o Lechadodi, também escrito pelo Rav Shlomo El-Kabetz, que vivia naquela mesma época, e depois seguimos para a Tefilá de Arvit, certo? Esse é o Kabbalat Shabbat, é um dos momentos especiais da nossa sexta-feira à noite, mas vamos seguir em frente para as alachot agora do Kitzur Shulchan Aruch. Fala para a gente Kitzur Shulchan Aruch na primeira alachá, alachá Aleph. נוהגים להקדים תפילת ערבית של שבת יותר מימות החול, ונכון הוא כדי להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשר. Existe um costume, traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, de antecipar um pouco a Tefilá de Arvit. Embora durante a semana a gente acaba fazendo a Tefilá de Arvit depois do escurecer, ou às vezes até mais tarde, 7, 8, 9 da noite, cada um tem o seu horário, a Tefilá de Arvit de Shabbat se costuma antecipar um pouco mais do que a pessoa está acostumada durante a semana, para antecipar a entrada do Shabbat, porque a gente tem uma mitzvah, quando vai trazer mais para frente, de Leosif Michol al Kodesh, de antecipar um pouquinho o Shabbat, para que o Shabbat ele se estenda também para o dia da semana e aumentar um pouquinho a Kedushá.
espalhar essa kedushá para durante a semana também, tem uma condição, porém, plaga mincha ulemala, porém tem um momento específico chamado de plaga mincha, que é mais ou menos 1h15 antes do pôr do sol, que esse horário é o horário mínimo para começar o Kabbalat Shabbat, não pode começar o Kabbalat Shabbat antes disso, porque antes disso, por exemplo, meio-dia, não dá para fazer a Tfilah de Ervit e Kabbalat Shabbat meio-dia, porque ainda não está próximo da noite, tem que estar no momento em que já é considerado perto da noite para poder fazer Tfilah de Arvit. Temos uma discussão também aqui a partir de qual momento se pode fazer Arvit. Então, quando você faz Kabbalat Shabbat mais cedo, tem que ser pelo menos depois do horário de Plag Amincha. Aparece nos calendários. Ve'afa noagim leitparel kol yemei achol ma'ariv bizmanah, dehainu betzet hakohavim, mesmo quem costuma fazer Arvit somente depois do pôr do sol, esse é o costume principalmente Ashkenazis, Faradim costuma às vezes rezar um pouco mais cedo, fazendo Mincha Arvit junto, Ashkenazim costuma esperar um pouquinho mais para fazer Arvit, fazendo Arvit somente depois do sair das estrelas. E Cholim Laktim ve Shabbat. No Shabbat não tem problema, no Shabbat é permitido antecipar. ואפילו שלפעמים מות החול מתפעלים מנחה בשעה שמתפעלים עד ערבית, אין חוששים בזה בתפילת ערבית של שבת, שיש בה מצווה שמוסיף מחול על קודש. Mesmo que se a gente for analisar o horário, for prestar atenção em que horas a pessoa está rezando, vai sair, muitas vezes que ele está fazendo Arvit no horário que durante a semana ele faz Mincha, não tem problema nenhum, porque aqui temos uma mitzvah de Leosif Michol al Kodesh, adicionar um tempinho do Shabat, para estender um pouco mais a Kedushá do Shabat também para os dias da semana. Então, com relação à Tfilah de Arvit, não tem problema antecipá-lo. Só precisa prestar atenção, caso a pessoa faça a Tfilah de Arvit mais cedo, ele tem que prestar atenção para fazer o Kriyat Shema depois, porque o Kriyat Shema ele tem que ser feito realmente à noite. Então, caso tenha feito Arvit mais cedo, ainda durante o dia, antes do pôr do sol, tem que prestar atenção, antes de sair das estrelas, prestar atenção de fazer novamente o Kriyat Shema mais tarde. O Kriyat Shema por si só, sem as brachot, sem nada, só o próprio Kriyat Shema deve ser feito, porque ele tem que ser feito justamente à noite. Segundo a Halachá, Bebirkat Ashkiveinu en chotmin kemo bachol shomer amo Israelad. Brachá de Ashkiveinu, a última das brachot depois do Kriyat Shema. Durante a semana a gente termina essa brachá, o final dela diz Shomer Amo Israelad, que a Kadosh Baruch Hu protege o povo judeu. Kevante brachá zo e al klalut am Israel, o klalut am Israel, e não tzrichim shmirah beshabat, que a Shabbat megen aleinu. Elaumim ufros vechotim baruch atah Hashem pores vechule vechen beyom tov. Porém, no Shabbat temos uma proteção especial sobre Am Israel no Shabbat. Então no Shabbat não é preciso terminar essa brachá dizendo Shomer Amo Israelad, que a Kadosh Baruch Hu protege o povo judeu, porque o próprio Shabbat, a Kadosh Baruch Hu já criou o Shabbat protegendo Am Israel de certa forma. Por isso a finalização da brachá é um pouco diferente, é o fros a poresu kat shalom aleinu, que o Shabbat ele traz para a gente a paz e a tranquilidade. Caso a pessoa tenha errado e tenha feito a brachá que ele está acostumado a fazer durante a semana, às vezes ele não está prestando atenção no Sidur, ele foi fazendo a brachá de Ashkivenu que ele faz durante a semana, e em vez de terminar poresu kat shalom aleinu, etc., ele terminou com Shomer Amo Israelad, igual ele costuma fazer durante a semana. Im niskar miad lachar shamar teivat laad, yomar miad poresu kat shalom vechulei. Se ele lembrou logo, assim que ele terminou de falar Shomer Amo Israelad, ele percebeu o erro dele, então se foi dentro de 2-3 segundos, ele pode consertar isso e só termina a brachá do jeito correto, por isso kat shalom vechulei. Aval, im lo niskar ad lachar kedei dibur, mas se passaram mais que 2-3 segundos, e aí ele lembrou que ele terminou a brachá como a versão durante a semana e não como a linguagem de Shabbat, em tzarich leomrod, não precisa voltar, mesmo que ele fez uma linguagem que não é a linguagem correta no Shabbat, essa brachá está válida, não precisa voltar e fazer novamente a brachá.